Desigrejado vai continuar crescendo, irmão. Pode fazer o que você quiser. Pastorzão aí, ó, de repente assiste os meus vídeos, pode fazer o que vocês quiserem. Esse movimento vai continuar crescendo. Por quê? Você acha que o pessoal aí com contato com vários pregadores na internet hoje, falando acerca do evangelho simples, você acha mesmo que esse pessoal vai continuar indo num lugar que tem fogueira santa de Israel, que tem encontro com Deus pago, que tem dízimo obrigatório para você não ser tocado pelo devorador? Você acha que esse pessoal vai continuar indo em um ambiente que tem regras e proibições absurdas, que interferem no que a pessoa veste, em quem a pessoa namora, com quem que essa pessoa casa? Então não tem como, o pessoal vai acordando, né? É natural que as pessoas vão acordando. Agora, né? Não sou contra o encontro humano saudável, onde quer que aconteça. E onde quer que esteja acontecendo, eu torço para que continue, tá? Agora, o movimento dos desigrejados, que é assim apelidado, né? Que é esse pessoal que está saindo das mais variadas denominações, isso aí é um fenômeno que vai cada vez crescer mais. Você pode escrever isso aí no papel. Agora tem uns evangélicos furiosos porque descobriram quanto que algumas pastoras cobram para pregar nas igrejas, né? E são milhares de reais para ficar ali 1h30, 2 horas falando ao povo. E aí me perguntaram sobre o que eu acho disso. Irmão, se tem bobo pagando, esse povo vai estar cobrando. Então bobo é quem paga, né? Esse pessoal aí, que não é do evangelho, é esperto, né? É lógico que eles vão se aproveitar. O circo só fica na cidade enquanto o povo está gostando do palhaço. Você entendeu? Se o povo parar, o circo vai ter que ir para outro lugar, ok? Não desmerecendo o trabalho do circo, que é muito melhor do que se vê em muitos ambientes religiosos. Prefiro o circo, 1000 vezes, né? Mas tem pagante. Nesses ambientes aí, para esses pregadores, essas pregadoras, tem quem paga. Então eles vão continuar cobrando isso daí. Agora, se o pessoal se unir e falar o seguinte, não, a gente quer evangelho genuíno, né? Mas é a prova que nem esse povo quer evangelho genuíno e nem esses pregadores estão dispostos a falar a verdade. Pregador famosão, hoje é até político, tá? Se aproveitou do voto do povo e entrou lá. Veio pregar na minha cidade e emocionou o povo. Não pregou nada com nada. E aí daqui a pouco ele foi fazer oferta, né? Porque essa parte também ficou para ele fazer. E ele começou a falar, olha, eu, para dar exemplo, vou dar meu relógio aqui para Deus. Tirou o relógio e colocou. O que aconteceu? O povo já estava emocionalizado e começou a dar relógio, oferta boa, né? E os pastores dessa denominação onde ele pregou, ao final do culto, foram lá para contar a grana, né? E o que esse pregador fez? Só dá meu relógio aí. Ele pegou o relógio de volta. Aí os pastores, mas peraí, você não tinha dado o relógio? Ele disse, não, isso aí é só para incentivar o povo, rapaz. Você tá entendendo? Vocês não sabem o nível de maracutaia que tem em ambientes religiosos. Se vocês soubessem, vocês pediriam mais transparência, levariam um negócio mais a sério. Na igreja católica, tem gente do evangelho? Tem gente de Jesus? É claro que sim. E tem gente que não é do evangelho também. E o que determina que alguém seja do evangelho não é o fato de ali entenderem as regras e seguirem os dogmas do catolicismo. No espiritismo, tem alguém que seja do evangelho? Também tem. E tem quem não seja também. E não são de Jesus porque estudam o espiritismo. No meio evangélico, do mesmo jeito. Tem gente que é de Jesus, mas não são dele por conta de recitarem alguns versículos da Bíblia ou por cantarem alguns corinhos. Quem é do evangelho é gente que pratica o bem despretensioso, que ama o seu próximo. Ninguém é do evangelho por conta de seguir as regras e as cerimônias de uma religião. Porque religião não é o caminho. Ok? O caminho, segundo a própria Bíblia, é o amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama, não é. Eu tô vendo um monte de pastor na internet defendendo e ensinando o povo que o dízimo não foi somente para Israel e que a igreja deve pagar o dízimo também. Esse pessoal está usando o texto de Mateus 23:23
para alegar essa mentira. Então vamos desbancar essa mentira agora, interpretando o texto corretamente. Primeira coisa que você precisa saber é que Jesus encontrou judeus, tá? Esses judeus estavam recolhendo o dízimo de hortaliças, hortelã, endro e cominho, tá? Não era dinheiro, era alimento, ok? Para quem Jesus falou? Para judeus, ok? O que eles estavam dizimando? Hortaliças, alimentos, tá? Não era dinheiro. Outra coisa, para quem era? Para pessoas que trabalhavam no templo, porque o templo ainda existia. O templo foi destruído no ano 70. Antes disso, pessoas dependiam do templo para se alimentar. Aqui Jesus não estava defendendo a entrega de dinheiro para luxo. Aqui Jesus estava defendendo a entrega de alimentos para que pessoas pudessem se alimentar. Ok? Então, por favor, não usem Mateus 23 para tentar defender o dízimo para a igreja, que o contexto é totalmente judaico. Mais uma coisa para você entender, o Novo Testamento não começou em Mateus, tá? É muito interessante que você saiba que o Novo Testamento, de fato, começa após a morte e a ressurreição de Jesus. Duas coisas que você pode fazer a partir de agora para a sua vida melhorar consideravelmente. A primeira coisa, pare de se ofender com tamanha facilidade. Tudo é motivo de ofensa para você? Alguém que não te marca numa foto das redes sociais, alguém que não te cumprimenta na rua, não te convida para uma festa, não menciona você nos agradecimentos. Não se ofenda com essa facilidade. E isso já vai melhorar muito a qualidade da sua vida emocional. A segunda coisa, não se entristeça por aquilo que você ainda não possui. Preste atenção naquilo que você já tem. E talvez você ainda não tenha muito ou não tenha nada, entretanto, é possível ser rico aqui dentro, com virtudes que realmente importam. Você não vai se acomodar, é claro que você vai continuar buscando e lutando por seus objetivos, mas mais do que você alcançar objetivos em bens, em matéria, é você melhorar como pessoa. Às vezes eu acho engraçado essas pastoras tentando se meter na vida das membras, das fiéis, falando que elas não podem usar tatuagem, fazer tatuagem, mas você olha para a sobrancelha da pastora e tem a sobrancelha definitiva, que é uma tatuagem também. Ela fica se intrometendo na vida das membras, dizendo para elas, olha, tá escrito lá em Levítico, hein, que você não pode fazer marcas no seu corpo, porque é pecado. E a sobrancelhona lá é tatuagem. Então você vê muita hipocrisia no meio religioso gospel, tá? E as pessoas, elas acreditam, pelo menos por um bom tempo nisso. Porque o pessoal aí, né, mostra versículos na Bíblia. Olha, mostrar versículo na Bíblia não significa nada, tá? Porque a Bíblia tem um monte de coisa que não é para nossa realidade. É por isso que a gente precisa ficar bastante atento aí, tá? Mas o que não falta é hipocrisia no meio religioso. Você pode ter certeza absoluta disso. Tem uns cultos por aí que o cara só fala no diabo. O pastor fala do diabo do início ao fim da reunião. Olha, o diabo está furioso. Se você não fizer isso, o diabo vai tocar em você. O diabo está perseguindo a sua vida. O diabo está perseguindo a sua família. O diabo está no seu casamento. O diabo está lá no seu trabalho. Meu irmão, e você ainda vai num ambiente desse? Graças a Deus, tem bastante gente hoje que está abrindo os olhos e está entendendo que se reunir só é bom enquanto for bom. Quando deixa de ser bom, e é óbvio isso, o correto é você abandonar o lugar. Ok? Então, pregações que injetam medo nas pessoas, e isso acontece muito nos ambientes religiosos gospel, Brasil afora, né? Que faz com que as pessoas tenham medo de sair do lugar, tenham medo de não dar dinheiro, tenham medo de não cumprir as regras que eles impõem. Só daí já dá para perceber que esse ambiente é prejudicial, é nocivo,
não está te fazendo bem. Isso daí não está somando em nada para você. Tá? É melhor você ficar na sua casa. A Bíblia é um livro sobre Cristo. Da Bíblia, o que não aponta para Jesus, você tem como cultura, como folclore, como história, mas não precisa aplicar. Os líderes religiosos fazem a festa na vida das pessoas com a Bíblia na mão, porque eles fazem essa mistureba toda. E eles não ensinam as pessoas essas dicas. Não ensinam as pessoas a lerem e a interpretarem. É por isso que fazem uma salada e vivem confusos. Da Bíblia, o que interessa é o que se alinha com Jesus. Vou dar um exemplo clássico. Eliseu, uma certa vez, chateado porque 42 adolescentes zombaram dele, amaldiçoou os moleques, veio 2 ursas e devorou-os. Isso bate com o espírito que Jesus ensinou, com o espírito da graça? Não. Então você descarta. Mas o mesmo Eliseu, um pouco, né, no mesmo livro, ou o mesmo personagem, ele tem um episódio muito interessante em que Deus entrega os inimigos de Israel em suas mãos. E o rei sugere que eles sejam mortos. O que Eliseu faz? Não vamos matar os nossos inimigos. Vamos despedi-los com comida e com água. Isso se alinha com Jesus? Sim, isso se alinha. Então, esse exemplo você abraça. No mesmo personagem, você percebe algo que se alinha com Cristo e outra coisa que não se alinha. O pregador religioso entrou em contato comigo dizendo que está assistindo os meus vídeos e vai fazer um vídeo de refutação no canal dele. Eu disse, aguenta aí, eu mesmo vou fazer um vídeo, ao invés de você ficar maratonando os meus vídeos, num vídeo só eu vou expor para você todas as minhas heresias. E aí fica mais fácil. Então vamos lá. Eu não acredito no inferno de tortura eterna, porque a minha base é o amor de Deus. Eu não acredito que as pessoas devem confessar pecados a líderes religiosos. Eu não acredito que o dízimo deva ser pago na atualidade, porque nós não somos israelitas e nem existe um templo a quem nós devemos manter. Eu não acredito que Santa Ceia seja uma refeição onde um pedacinho de pão e um pouquinho de suco seja servido apenas aos batizados. E fazem um ritual de separação onde o visitante não pode participar, a criança não pode, amaziado não pode. Na verdade que eu aprendi do Evangelho, ceia só é ceia se todos forem bem-vindos. E é uma refeição de amor e partilha. Anote mais uma heresia minha. Eu não acredito que o batismo salva. Eu acredito que existam pessoas que nunca passaram ou nunca passarão pelo batismo da água e são de Jesus. Pode anotar aí também. Eu não tenho a Bíblia como a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E da Bíblia, o que eu devo praticar e procurar aplicar é somente aquilo que se alinha com Jesus. Se não se alinhar com Jesus, eu não devo aplicar em minha vida. Então, daí você já tem uma base daquilo que eu prego e tenho certeza. E o meu alicerce é Cristo e o amor de Deus. Esses demônios que dão entrevistas para pastor, nessas denominações que passam na televisão, não são demônios. Ok? São atores. Até se tiver algum ator desempregado, se precisar de trabalho, pode ir nessas denominações que arranja papel de interpretar demônio. Ok? Outra coisa que acontece muito também é sugestionamento psíquico. O cara está com um problema emocional terrível. Vai nessas denominações e encontra um pastor gritando na orelha dele. Pô, o cara vai ficar histérico, vai manifestar alguma perturbação psíquica. E eles dizem que é demônio. É lógico, para eles, para esse pessoal das denominações, né? Isso é espetáculo que gera lucro, tá? Outra coisa que pode acontecer também é a hipnose. Uma pessoa com algum tipo de propensão psíquica a isso vai ser presa fácil nas mãos dessa galera. Mas o que eles querem que todo mundo pensa? Que tem um demônio dando entrevista ali. O povo está passando óleo em tudo nas igrejas. Ungindo tudo com óleo, com azeite. Tem igreja que está ungindo carteira de trabalho, identidade, violão, carro.
está ungindo não somente a cabeça da pessoa, que era um costume no mundo antigo, que precisa ser contextualizado agora, mas como se não bastasse, além de ungir a cabeça, estão ungindo o ombro, o tornozelo, estão ungindo barriga, umbigo. Acredita que eu ouvi uma pessoa dizendo que o local mais correto para se ungir é o umbigo, porque é pelo umbigo que os bons ou maus fluidos entram na vida da pessoa? Isso é em denominações evangélicas. Eu ouvi e conversei com pessoas com todo esse misticismo. E aí depois tem evangélicos que criticam católicos por conta da água benta que eles usam lá. Ok? Então, não defendam ou não se apeguem a misticismos nenhuns, porque nós somos convidados pela palavra, pela Bíblia, já que vocês gostam de extrair coisas da Bíblia, extraiam o que é correto. O costume do óleo foi um costume voltado à percepção de que o óleo era algo medicinal. Hoje nós temos outras medicações. E nunca se atribuiu ao óleo, ao azeite, a cura. No próprio texto onde se fala do óleo, ali em Tiago, se diz que a cura vinha em nome do Senhor. Então não se apeguem a misticismos, a amuletos, a águas, a óleos, mas se bastem em Cristo. Quem lê a Bíblia precisa ter sua mente atualizada. Não dá para ler a Bíblia com uma mente medieval. No tema do divórcio, por exemplo, até hoje muitos pastores incentivam mulheres que apanham de seus maridos a permanecerem com eles, apanhando, porque afinal de contas Jesus disse que só deveria haver separação se houvesse traição, se houvesse adultério. Então, como ele não traiu, então ela deve continuar com ele, tendo paciência até que ele se converta ou até que Deus o leve. É impressionante o grau de crueldade em ensinos dessa forma, porque se tivessem compromisso com o amor do Evangelho, ensinariam essas mulheres que adultério não é somente traição, mas toda forma de adulteração do matrimônio. Se no matrimônio deve haver lealdade, respeito, reciprocidade, e uma dessas virtudes é quebrada, ela não é obrigada a continuar com um sujeito desse. Você não pode deixar que uma crença se torne dona de você, que te impeça de pensar. Questione as suas crenças. Eu fiquei preso na crença pentecostal durante muitos anos e vivia cheio de medos. Eu só me libertei quando passei a questionar. Hoje eu vejo muitos cristãos que alegam pertencer à crença pentecostal, tradicional, reformada, calvinista e por aí vai. Depois que eu deixei de ser pentecostal e passei a questionar, eu pude estudar as outras crenças e não me vincular a nenhuma delas. Estudei o calvinismo e não botei o óculos do calvinismo. Duvidei de certas crenças e dogmas e os rejeitei. Da mesma forma, passei a estudar em alguns pontos pensamentos do arminianismo e não me tornei arminiano. E hoje eu vejo pessoas que se gabam, que colocam aí até nas suas redes sociais: eu sou pentecostal, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou isso. Jesus não pediu para a gente ser arminiano, pentecostal, calvinista, reformado. Ele só pediu para a gente amar o nosso próximo. É muito simples. A fé cristã é muito simples, mas os homens buscam, fazem de tudo para complicar ela. O mundo gospel, o famoso evangelicalismo, usa 3 métodos poderosos para prenderem as pessoas em seu sistema. O primeiro método é o medo. O que eles pregam, o que eles ensinam, as experiências que eles contam, levam as pessoas a permanecerem naquele lugar, porque supostamente se saírem, serão castigadas por Deus ou serão tocadas pelo diabo em alguma área de suas vidas. Sentem medo e permanecem ali. O segundo método é o do emocionalismo. Os líderes, injetam muita emoção em seus cultos, de forma que os seus fiéis, ao
se emocionarem, chorarem, se arrepiarem, associem aquela emoção que estão sentindo à própria presença de Deus. E daí não questionam. Muitos têm até a frase pronta: eu vou naquele lugar, mas olho para Jesus e não para os homens. Acontece que os homens que administram aquele local realmente não querem ser questionados e gostam quando as pessoas sentem muita emoção a ponto de não questionarem. O terceiro método é o da ganância. São ensinados que se investirem naquele local, no crescimento em número de pessoas, se investirem em dinheiro, se investirem em tempo ali, serão recompensadas por Deus com bens, com saúde, com prosperidade, e aí ficam ali. Somente as pessoas que passam a investigar, questionar historicamente e coerentemente as reais intenções do sistema é que estão saindo, continuam sendo cristãos, continuam sendo do evangelho, agora ainda mais, e mais importante, agora livres. A Páscoa judaica era um mandamento, era um ritual, era uma cerimônia muito importante que apontava para a libertação que tinham recebido no Egito. Para os cristãos, a Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é o próprio Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo é a nossa Páscoa. De modo que, para os cristãos, o jeito mais louvável de celebrar a Páscoa não é em um dia específico, mas todos os dias, quando nós colocamos em prática as palavras de Jesus. Mas não há problema nenhum se em uma data comemorativa as pessoas encontrarem um motivo maior para se reunirem, para estarem juntas, para celebrarem em amor. E que isso aconteça. Entretanto, o maior símbolo da Páscoa para cristãos simples é a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos todos os dias. Tem muito líder religioso que só é simpático com você, só é carismático com você, enquanto você está colocando dinheiro no sistema. Se você parar de contribuir, meu irmão, a simpatia acaba, o carisma acaba, a amizade já era, tá? Em alguns casos é tão descarado que se ele te convidava para jantar junto, já não convida mais. Se te dava oportunidade para pregar na igreja, já não vai dar mais essa oportunidade. Se você cantava, você não vai cantar mais. Em alguns casos o negócio é tão feio que a pessoa que para de injetar dinheiro não pode nem participar da ceia. Então você vale, em muitos ambientes religiosos, o que você tem no bolso. Se minguar o que você tem no bolso, então a amizade também acaba, tá? Então não se iluda, não estou generalizando, mas eu já vi isso acontecer muitas vezes, ok? E isso não é evangelho, nunca foi. Se você ainda frequenta uma igreja onde existam essas três coisas, fique alerta. Essa denominação está sendo prejudicial para você. Vamos lá. Primeira coisa, campanhas. Lá ainda tem esse negócio de 7, 14, 21 dias de campanha para Deus te dar uma bênção. Não foi Jesus que pediu isso, não. Isso é invencionice religiosa, muitas vezes para o sistema se beneficiar nas suas custas. Deus não faz barganha, ele não faz trocas com ninguém. Segunda coisa, sacrifício. Aquela história de você dar alguma coisa para Deus, de preferência que vai doer no seu bolso. Para Deus te dar uma grande vitória, isso também é criação religiosa. Quem está se beneficiando é o sistema, é o líder religioso. Já que eles pregam o sacrifício, por que eles não doam as mansões que eles têm para os menos favorecidos? Por aí você tira. O sacrifício só vale para os fiéis, para os líderes não. Então é maracutaia, tá? E para finalizar a respeito desse assunto, o sacrifício final que Deus aceitou foi o de Cristo, lá na cruz, de uma vez por todas, tá? 3. Penitências. Aquela história de você subir escadaria de joelhos, fazer uma peregrinação a pé de uma cidade para outra, ou ficar jejuando por vários períodos aí, também não foi Deus que pediu, não. Então fique esperto
em lugares onde pregam isso, porque ali não está sendo pregada a verdadeira graça de Cristo. João 19,30, Jesus disse: está consumado, o preço foi pago, está cumprido. Romanos 11,35, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para dele receber algo em troca? E a resposta é ninguém. Como eu já disse, Deus não faz barganha com ninguém. Se você ainda frequenta uma igreja onde existam essas três coisas, fique alerta. Essa denominação está sendo prejudicial para você. Vamos lá. Primeira coisa, campanhas. Lá ainda tem esse negócio de 7, 14, 21 dias de campanha para Deus te dar uma bênção. Não foi Jesus que pediu isso, não. Isso é invencionice religiosa, muitas vezes para o sistema se beneficiar nas suas custas. Deus não faz barganha, ele não faz trocas com ninguém. Segunda coisa, sacrifício. Aquela história de você dar alguma coisa para Deus, de preferência que vai doer no seu bolso. Para Deus te dar uma grande vitória, isso também é criação religiosa. Quem está se beneficiando é o sistema, é o líder religioso. Já que eles pregam o sacrifício, por que eles não doam as mansões que eles têm para os menos favorecidos? Por aí você tira. O sacrifício só vale para os fiéis, para os líderes não. Então é maracutaia, tá? E para finalizar a respeito desse assunto, o sacrifício final que Deus aceitou foi o de Cristo, lá na cruz, de uma vez por todas, tá? 3. Penitências. Aquela história de você subir escadaria de joelhos, fazer uma peregrinação a pé de uma cidade para outra, ou ficar jejuando por vários períodos aí, também não foi Deus que pediu, não. Então fique esperto em lugares onde pregam isso, porque ali não está sendo pregada a verdadeira graça de Cristo. João 19,30, Jesus disse: está consumado, o preço foi pago, está cumprido. Romanos 11,35, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para dele receber algo em troca? E a resposta é ninguém. Como eu já disse, Deus não faz barganha com ninguém. Jesus mandou a igreja dar o dízimo? Um pastor entrou em contato comigo dizendo que sim, e citou Mateus 23:23. Então vamos lá, vamos interpretar o texto. Em Mateus 23:23, Jesus encontra fariseus e escribas recolhendo o dízimo de hortaliças. Eram temperos, endro, hortelã, cominho. Então ele diz a esses homens, judeus: vocês não podem se esquecer do principal da lei, que é o bom senso, a misericórdia e a fé, mas não precisam omitir o dízimo. Por que Jesus disse que não era para eles omitirem a prática do dízimo? Bom, para interpretar o texto, a gente tem que fazer perguntas ao texto. Vamos lá. Para quem Jesus falou? Ele falou para judeus. Era um cenário judaico, tá? É interessante a gente lembrar que nesse tempo o templo ainda estava em pleno funcionamento. Segunda pergunta, o que eles estavam doando? Bom, como eu disse, eles estavam recolhendo temperos, era alimento, não era dinheiro para enriquecer o sistema, era mantimento, porque haviam pessoas que precisavam disso, ok? Vamos lá, outra pergunta, para quem era? Era para pessoas que trabalhavam no templo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Antes de ser destruído, haviam pessoas que trabalhavam ali e precisavam se alimentar. Então a preocupação de Jesus não foi para o luxo do templo, mas foi para o alimento de pessoas que necessitavam. É interessante a gente lembrar que, se Jesus abordasse esses escribas e fariseus em uma época onde o templo já não existisse, com certeza ele não diria para que eles continuassem dando o dízimo, ok? E a última pergunta, por que ele disse isso? Como eu já respondi, Jesus disse essas coisas para os judeus por conta da preocupação que tinha em alimentar seres humanos, tá? Essa foi fácil de refutar e o sistema muitas vezes não quer aprender, ok? Então a resposta, Jesus não mandou a igreja dar o dízimo. Como eu disse, o cenário era judaico.